Sou o professor Gabriel, professor de artes de vocês, estou representando os outros professores de artes. A aula dessa semana é uma continuação da aula anterior sobre linguagem visual, sobre formas, linhas e formas geométricas na linguagem visual da arte. Então essa aula é para os quartos e quintos anos. Mais uma vez eu estou usando a apostila de artes do quinto ano, então se você é aluno do quinto ano, pega essa apostila de artes. Se você for aluno do quarto ano, junto com o vídeo, eu vou enviar as fotos das páginas da apostila, ou o professor de vocês vão enviar as fotos da página da apostila para você acompanhar, certo? Então, na aula passada, a gente viu sobre as linhas, e nessa aula a gente vai ver sobre as formas. Então, vamos começar a leitura. As formas também são componentes importantes na linguagem visual. Sua variedade é enorme, o que podemos constatar observando tanto os elementos da natureza como os objetos da cultura, chamados de artefatos, e as obras de arte. Vamos ver alguns exemplos da variedade de formas que há no mundo. As formas podem ser, além de grandes ou pequenas, as formas podem ser arredondadas, ovaladas, quadradas, triangulares, retangulares, etc. Então, nesse primeiro exemplo a gente tem diversas formas, né? Retângulo, a estrela, o círculo. As frutas são um bom exemplo da rica variação de formas na natureza. Então a gente tem fruta redonda, a gente tem fruta circular e vários outros exemplos. Objetos construídos pela mão humana apresentam formas que variam de acordo com a cultura de cada época e lugar. E a nossa própria forma, a forma de uma pessoa, se transforma ao longo da vida. E aplicando essas formas na arte, a gente vai ter os conceitos de figuração e abstração. As formas criadas pelos artistas visuais são chamadas de figurativas, quando remetem a figuras semelhantes às que existem na realidade. Do contrário, são ditas abstratas. Então, quando a gente está reproduzindo algo que já existe de verdade e você vai passar isso para o papel, para a pintura, para a tinta, a gente chama de figurativo. E quando não, quando algo não é reproduzido da vida de verdade, da natureza, a gente chama de abstrato. Por exemplo, pega o quadro da Mona Lisa. As formas desse quadro, elas são realistas ou fantasiosas? São realistas, é um quadro de uma mulher com o fundo da natureza. Então são coisas que existem na natureza de verdade. As obras abstratas podem ser classificadas em geométricas ou orgânicas. Essas últimas recebem esse nome porque têm contornos irregulares que remetem às formas de organismos vivos. Observe abaixo um exemplo de pintura geométrica. Então, essa é uma pintura geométrica, ela é abstrata, ela não está tentando reproduzir nada que existe de verdade, certo? Então, na atividade dessa semana, vocês vão fazer algo parecido com o da semana passada, utilizando as linhas e as formas que vocês já aprenderam. E eu quero que vocês façam uma arte abstrata, uma arte que não reproduz algo que já exista. Então vocês têm que usar aquelas linhas que vocês identificaram, as curvas, as retas, as quebradas, as circulares, e fazer uma arte abstrata, algo que utilize essas formas geométricas para fazer uma coisa nova, que não exista. Então tem que usar muita criatividade. E, mais uma vez, junto com as páginas da apostila, eu vou enviar um exemplo para vocês do que é uma arte abstrata, para vocês terem uma ideia melhor. Esse aqui é um bom exemplo. O quadro do pintor Pierre Mondrian, de 1930. Então, tá vendo? É algo que não existe na natureza de verdade, né? É algo que saiu da cabeça dele utilizando as formas geométricas. Tudo bem? Então, faça as atividades e envie a foto para os seus professores, ou para mim, no caso, certo? Então, muito obrigado e boa aula, boa atividade.